começando o podcast que você não sabia que precisava. Bem-vindos ao nosso podcast! Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Advocast delas. Eu sou Claudene Silva, advogada previdenciarista. Eu sou Renata Mota, advogada familiarista. E eu sou Karen Caran, advogada trabalhista. Somos 3 mulheres, advogadas, entendemos que o conhecimento liberta. Por isso nos reunimos para trazer muita informação nesse podcast. Então, antes da gente começar, ative o sininho de notificações, compartilhe esse conteúdo com quem precisa saber, porque o nosso tema de hoje está quentíssimo, não é mesmo, meninas? Importantíssimo. Tanto para empregado como para empregador. Exatamente. Mas, antes da gente começar, já vou pedir então para você se inscrever no nosso canal. O nosso canal do Instagram é o @advocastdelas. No TikTok é o @advocast.delas. No Spotify você vai nos encontrar com Advocast Delas. E aqui no nosso canal do YouTube. Não pode esquecer de se inscrever no canal, né? E compartilhar. Já compartilha esse vídeo, porque o tema é interessante, as pessoas precisam saber, né, Karen? Tu sempre fala, né? Sim, com certeza. Hoje nós vamos falar sobre as férias, né? Final de ano, todo mundo na expectativa. E aí, será que o empregado pode exigir férias no verão? Olha só. Mas antes de entrar no tema, vamos falar das nossas patrocinadoras. Isso aí. Então eu começo com as delícias da Boxbee, a Lu Fleck, né? A Lu, que foi advogada também, aliás, é advogada, né? Porque a gente nunca deixa de ser advogada. Exatamente. Mas hoje o foco dela é nos doces, bolos, naked cakes, pão de mel, e ela tem umas florentines, para quem não sabe o que é, vai lá no Instagram dela, né, acompanha, e ela é uma pessoa que faz com amor, né? Exatamente. É só coisas de qualidade, produtos selecionados. Aproveita, né? as festas de final de ano aí. E corre para fazer sua encomenda. E corre para sua encomenda. São realmente produtos muito saborosos, muito deliciosos e diferenciados. Exatamente. Apesar que não sei se vai dar mais tempo, hein? Não sei se vai vai dar mais tempo. tempo. É o ano novo. O ser. Natal já tá ali. Claro. O ano novo ainda dá. Já tô pensando no Natal. Exato. Quase lá. E a nossa outra patrocinadora, Cláudia? A nossa outra é a Suzana Freda. A Suzana, então, olha ali que maravilhosa. Ela é especialista, tá, em massoterapia humanizada e esteticista. A Suzana, então, ela é uma profissional super especial, que ela cuida com carinho e dedicação cada cliente que passa lá por ela, que chega no espaço dela. Aliás, o espaço da Suzana, ele foi criado pensando em cuidar da gente, de você, do seu bem-estar, de um momento que é todo seu, que a Suzana assim proporciona, não é mesmo, gurias? É, maravilhosa. Então você precisa conhecer o espaço da nossa querida Suzana Freda. Então, gente, agora eu quero saber, férias é um direito? É um ou privilégio? dever do empregador? Como é que é? Então, as férias é um direito do empregado, né? Completou 1 ano de empresa, vai ter direito às férias de 30 dias. Desde que não tenha muitas faltas injustificadas. E não ter muitas faltas, são quantas faltas? Então, na legislação. Então, tem. Tinha uma época que era 8, né? Não sei. Não, na verdade, o artigo ele traz várias. Então, para tu não ter direito a férias, tem que ser mais de 22 dias injustificados. No ocorrer do ano, não precisa ser corridos, né? Injustificados. Olha, eu falando besteira. É normal, é assim. É que, assim, por isso que a gente tá aqui. 5 faltas injustificadas, tu perde. O direito. Não, 5 faltas injustificadas, tu tem ainda direito às férias, tá? Até 5 tu pode ter férias. De 6 a 14, 24 dias de férias. Vai diminuindo. De 15 a 23, 18 dias de férias. De 24 a 32,
12 dias de férias, eu falei errado, eu falei 22, né? 32 faltas injustificadas, tu perde, né, o direito a férias. 32 tá? faltas não justificadas, não tem mais direito a férias. Não tem direito às férias, e aí, tá? E conforme os dias que faltar, vai sendo punido, diminuindo. Na verdade, a falta injustificada, tu já tem a redução do teu salário, Exato, né? sim. Tu não vai receber aquele dia que tu não justificou, né? E fora isso, tu vai somando as faltas injustificadas, vai reduzir os teus dias de férias, tá? E a falta injustificada, ela é causa de advertência? Com certeza. Também. Se forem muitas, se for seguido, se for, né? Dias seguidos e muitas vezes, sim, tu pode ser penalizado. Até uma demissão. Até uma demissão. Na verdade, eu não sei se hoje acontece, né? Na prática. Mas antes a gente via muitas pessoas forçarem faltas para ser demitidos. Ah, sim, sim. Mas o que acontece, né? Por exemplo, se tu falta seguido, né? 30 dias, tu pode ser demitido por justa causa, entendeu? Então... Mas aí vai ter que entrar no INSS, né? Também, né? Não é depois de 15 dias? Não, é falta. Falta injustificada. Falta injustificada. Tá, né? Falta injustificada. Daí tu acaba sendo demitido, né? Por abandono de emprego, né? Mas na prática, eu acho que hoje o empregador, ele não chega a essa via de fato, né? Acontece. Eu achei que não. Acontece. Acontece porque o que acontece? Por exemplo, eu tô com um cliente que ele tá numa situação bem complicada, ele tá doente, né? Mas o patrão ali acaba não encaminhando ele para o INSS, ele tá numa depressão horrível, então o que acontece? Ele falta um dia, trabalha vários, entendeu? Falta outro, porque eles têm dias que eu não consigo levantar da cama. Entendeu? Então, e para muitos dias ele não consegue atestado, né? Claro. Então fica falta injustificada, né? Daí eu disse, tu tem ciência que tu não vai ter pago esse teu dia. Né? E pode perder direito a férias também, conforme... Pode. Ai, que situação, é complicado. Agora, se, por exemplo, se tu teve um caso também que a pessoa mandava os atestados e a empresa não aceitava o atestado. E daí acabou que eles colocaram, mas não mandaram, porque para caracterizar o abandono de emprego, o empregador tem que mandar a correspondência para a pessoa dizendo, se tu não comparecer em tantos dias, vai ser caracterizado o abandono de emprego. Nesse caso não tinha sido enviado. E ele estava com 2 atestados que fechavam os 30 dias, né? Encaminhados para a empresa. E a empresa fez a rescisão, né? Como se fosse abandono de emprego. Nossa. Então, assim, acontece. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. A questão das faltas, assim, tem que cuidar, né? É importante a gente falar essa questão das faltas, bem importante, sim. É bem importante. Eu não sabia que conforme o tipo a quantidade de faltas diminuía o dia nas férias. Das férias, E quem é que escolhe o período das férias? Então, quem escolhe? Normalmente o empregador. Né? O empregador é que fechou um ano, a Clau tá lá trabalhando, fechou um ano, tu tem direito a férias, tu vai tirar mês que vem. Mas, né, o que normalmente acontece é tu tentar negociar, eu tenho um filho, né, preciso de férias em dezembro, preciso de férias em julho, que são meses bem pontuais e que muitas empresas não conseguem dar férias, principalmente em dezembro, né? Em dezembro, janeiro, dependendo da empresa, é complicado, tu não vai conseguir tirar os 30 dias, né? Então, mas daqui a pouco a pessoa, não me importa, tiro 15, né? E pode fracionar? Pode, hoje pode, né? Tá na lei, pode 3 períodos de férias, tá? Mas é recente? Recente, com a reforma, né? Quando foi mesmo a reforma? 2017. Me lembro que foi um pouquinho antes da Previdenciária. Isso. 2017. 2017. E o pagamento também é fracionado? O pagamento, tu vai fazer o pagamento dos dias de férias. Se tu tirou 14 dias num período, tu vai receber dos 14 dias, né? Tá. E é bom falar sobre a questão do pagamento, porque o que muitas pessoas acham, por exemplo, as férias. Eu vou receber as férias mais 1/3. Então a pessoa acha que vai receber um mês de salário, mais 14 dias e mais 1/3. Não, tu vai receber o salário mais 1/3.
Né? Então, as férias, o valor que tu vai receber de férias, na verdade, é o terço, né? Claro que tu vai receber aquele valor do mês antecipado. Se tu tirou 30 dias, né? 2 dias antes do dia que tu entra de férias, o empregador tem que te pagar as férias. Então, tu vai receber antecipados os 30 dias, mais um terço das férias. Tu sabe, Karen, que isso é engraçado, né, gurias? Porque, assim, as pensões alimentícias, elas incidem sobre as férias. Sim. E aí, o que acontece, né? Muitas mães acham que receber as férias é um plus, é um bônus. E, na verdade, não é. Sim. Porque no mês seguinte... Elas ficam sem. Elas ficam sem. Sim. Ou vem algum resíduo muito pequeno. E eu sempre aviso meus clientes, prestem atenção. O 13º, sim, é um plus. Sim, mas as férias não é. É uma antecipação do mês. E o empregado tem que ter consciência disso também. Porque quando ele voltar a trabalhar, ele não vai ter o que receber, né? Exatamente. É isso que acontece, né? E às vezes as pessoas não entendem isso. Acham, não, mas está sendo pago errado. Não, é isso aí. Exatamente. É isso aí. E qual é a data limite pro empregado tirar essas férias? Quando que vai vencer? Porque tem essa questão, né? De vencer. Seguida vencer a outra. Qual é a data limite? Eu, por exemplo, eu fechei hoje, né? Um ano, tá? Eu tenho 1 ano para tirar minhas férias. Dentro do próximo ano. Não pode vencer a segunda. Então, isso, não pode vencer a segunda. Se eu não tiro nesse 1 ano, se o empregador não me dá as férias nesse 1 ano, ele é obrigado a me pagar em dobro as férias. Sim. Então... E se eu não quiser tirar férias, se eu quiser vender? Existe isso ainda? Pode vender 10 dias só, né? Só 10. Só 10 dias. Mas isso é recente ou sempre foi? Não, sempre foi assim. 10 dias que pode vender. Daí, o que acontece muitas vezes para essas empresas que não conseguem dar as férias, né? Em dezembro, janeiro ali, né? O que acontece? Tem muitas empresas que, entre aspas, não, eles já te dão o papelzinho das férias com 20 dias, né? E a venda dos 10 dias. Então, o empregado fica sem opção de tirar depois, né? Claro. Tu tira 20 dias ali... Uma férias coletiva, uma empresa, né? Também, por exemplo? Também, né? Em caso de férias coletivas também acontece isso, porque tem muita empresa que, por exemplo, professores vão tirar sempre em janeiro. Em janeiro, sempre ali, né? Não tem como, a empresa não vai ter como dar as férias em outro período, então é aquele período, né? Karen, e as férias coletivas? É férias do empregado. Por exemplo, aquela empresa que fecha 20 de dezembro até 6 de janeiro. A gente vê muito isso, né? Sim. Esse período de 26 dias, conta as férias do empregado? Ele querendo ou não querendo? Não querendo, conta as férias. Acho uma sacanagem isso. Mas conta. Porque isso não é uma necessidade da empresa? Sim. E aí coloca a goela abaixo no funcionário? É compulsório. Porque, que, na verdade, pela lei, quem determina as férias é o empregador. O empregador. Entendeu? No dia a dia, acontece muito dele negociar com o empregado. Eu consigo te dar as férias em março. Tá bom, em março tá ótimo pra mim. Ou o empregado fala, eu preciso das férias esse ano em tal mês. Ok, eu posso te dar as férias nesse mês. Mas quem determina as férias é o empregador. Até porque tem empresas também, né, que não vão conseguir tirar férias em outro momento. Exato. Eu conheço empresa principalmente do ramo de restaurante, de alimentação. Que eles tiram muitas férias assim, carnaval. Aquele período ali do carnaval ali, eles vão encaixar e aquilo ali não tem como ser diferente. Não, sabe o que eu tô pensando? Eu tô puxando brasa pro meu assado, né, Eu tô vendo, porque quem é empregador, olha, conta com essas férias pra todo mundo sair. Porque é muito complicado. O teu negócio tá girando e tu tem que sair um funcionário, sai outro funcionário. É complicado também. Empresa de bebidas. Como que vai tirar? Como que, no verão? É complicado. Mas agora vocês prestem atenção, tá? Por que eu fico indignada? Em regra, as férias dos filhos são divididas entre os pais. Sim. Só que se o pai não tem férias em janeiro, nem em fevereiro, ele muitas vezes usa isso como desculpa para não pegar as crianças. Sim. E aí, quem que se rala? A mãe. Porque a mãe vai ter que fazer a acrobacia, vai ter que se desdobrar para
ou contratar alguém, ou utilizar a sua rede de apoio. E aí, claro, eu não tô falando só do pai, né? Mas eu fico pensando assim, se aquele pai também não tem como tirar férias, trabalha numa empresa que não tem, ele não tem nem essa opção. Sim. Entende? Não. E aí é muito ruim, né? Porque é mais uma sobrecarga pra mãe, né? Claro que eu acabo puxando brasa pro meu assado, né, gurias? Mas se a gente for parar pra pensar, até as mães não têm férias também. Mas aí, puxando pro teu lado, nesse caso, o pai vai ser obrigado e ele que vai ter que dar um jeito. Exato. Mas eles não dão, né, amiga? Eles não dão. Eles Mas, por exemplo, a mãe que não tira férias em janeiro, não vai ficar com a criança? A mãe vai ficar com a criança, ela vai contratar a vizinha pra cuidar, ela vai fazer acontecer. Exato. Agora, o que eu tenho feito, e tô me entrando no teu assunto, né, Karen? Mas o que eu tenho feito nas minhas ações é pedir indenização. Se o pai não puder ficar com as crianças, ele tem que partilhar com a mãe, ou uma colônia de férias, ou dividir os custos de uma babá. Algo tem que ser feito, porque não pode penalizar. Não, com entende? Certeza. Não pode penalizar. Por isso que eu acho que essa imposição de férias coletivas num único período, assim, ela traz um monte de prejuízo, né? Sim. Mas entendo que é o que diz a lei, né? O que a gente vai fazer? Mas é que nem advogado contratado. Eu aproveito. Tudo que é escritório, aproveita o recesso para dar as férias para quem é contratado. Se ele tem. Nós, né, gurias? A gente dificilmente tira férias em outro período, né? A gente aproveita o recesso para tirar férias. Então, né? é isso. Os prazos estão suspensos. Exatamente. Então, não tem. Inclusive, estamos de férias, né? Estamos de férias. Primeiros dias de férias. É a primeira semana. Eu brinco que é a semana detox, né? Só detox. Muito bem. Que mais, Karen? O que tu tem pra nos contar sobre essa? Como é que é feito o cálculo daquele... o adicional das férias. Tá, o terço constitucional é 30%. É isso? Não, o terço é 30. Na verdade, não, o que eu quero saber assim, como é que é feito o cálculo proporcional da pessoa que não tem um ano, por exemplo, de casa. E, por exemplo, férias coletivas e acaba tirando, exato. Né? Tá, mas e desse texto também, se tu vai, acho que tu comentaste, né? Se tirar parcelado as férias, ela vai receber tudo, vai receber tudo de uma vez só, não. Vai receber parcelado de acordo com o texto dividido. Isso, em 3. dividido. Se tirar em 3 vezes, se tirar em 2 vezes. Não, o proporcional, o que a gente faz? Pega o valor do salário, né, que vai ser o valor, né, das férias, divide pelo número de meses do ano, né, 12, divide por 12 e vê quantos meses a pessoa trabalhou naquele ano. 8 meses, faz vezes 8, né, dá o valor das férias. E esse valor tu divide por 3, que é 1/3. Entendi. Né, das férias. Entendi. Tá, e assim... Qual é o prazo? O prazo para pagamento... Para o empregador pagar o empregado para as férias. Até 2 dias antes de começar as férias. E se o empregado sair de férias e não entrar na conta? E não pagar... Então, acontece 2 situações, né, de não ser pago, e acontece também de... que até tem uma cliente agora recente, diz assim, quando eu saí da empresa que eu vi que tava lá, que eu tive 2 períodos de férias, só que eu nunca tirei férias. Nossa. E tava assinado lá na carteira como se ela tivesse tirado férias, né? Nossa. Daí nunca recebeu e nunca gozou as férias, né? Gente. Então, o que vai acontecer? Se o empregador não paga, ele depois vai ter que pagar em dobro. Tá? E na prática acontece? De não pagar, não, até acontece, não acontece tanto, assim como acontece nesse caso dessa cliente, que às vezes ocorre de combinar um período de, eu vou te dar, daí depois tu tira, sabe? Eu não consigo, mas tu precisa sair agora, para não vencer, e depois tu tira, e depois tu nunca mais tira. Né? Isso acontece. Acontece de eu ter assinado lá que eu vou tirar férias, tô no meu primeiro dia de férias, eu sou chamada para voltar a trabalhar. E depois tu tira o restante, nunca mais tu tira, entendeu? Que sacanagem. E aí como é que fica? Daí, também depois, claro que isso aí eu digo depois se tu entrar com ação na justiça, né? Porque o empregador normalmente não vai te ressarcir em dobro por esse período que tu acabou trabalhando nas férias.
por livre, espontânea vontade. Claro. Né? E acontece do empregador chamar os empregados? Tem determinados casos acontece. Acho que sim. Acontece. Aconteceu uma emergência. Acontece. Que coisa. Principalmente empresa maior, né? Que daí acontece. Deu algum problema, alguém teve que sair. E daqui a pouco tem um setor ou uma área que só aquele funcionário faz. Isso é muito comum. Isso é muito comum, né? E aí aquele funcionário se férias tem que resolver, que loucura, né? Acontece. E aí tem que chamar de volta. Estagiário tem direito a férias? Estagiário tem também. Tem também. E trabalhador temporário também. Também. Mesma regra. Sim. Mesma regra. Interessante. Também tem. Interessante. Uma perguntinha aqui, o Karen. Pelo Marco, ele tá perguntando: a pessoa pode ser demitida durante as férias? Não. Olha! Não pode. Porque é comum também, né? Não pode. Mas aí ela retorna. E quando ela retorna pro trabalho? Ela tem que trabalhar alguns dias antes de ser demitida? Não, quando ela retorna pro trabalho, ela pode ser demitida. Agora, durante as férias, não. Durante as férias, não. Uma coisa também que perguntam muito: e se a mulher engravida durante as férias? Sim. Né? Ela pode, porque acontece muitas vezes assim, né, do empregador, tu já saber, eu tô tirando minhas férias porque na volta eu já vou ser demitida, né? Ela vai ter garantia também de... Se a mulher estabilidade no aviso prévio, ela vai ter estabilidade. Tem estabilidade. Vai ter estabilidade, né? Então, isso aí também... Só né, depois de 5 meses, a estabilidade, né? É isso mesmo. Muito bem. O direito às férias é garantido pela CLT, né? Então, não tem de não tirar. Não tem. Não tem, não tiraram, né? Muito bem. E do ponto de vista do empregador? Como que ele pode pensar em um planejamento de férias dos funcionários sem prejudicar o andamento da empresa? É possível fazer isso? Normalmente o que acontece, né? As empresas... as que têm férias coletivas, vai pegar aquele período de férias coletivas, vai ser, né, descontado das férias do empregado e tá tudo certo, tudo dentro da lei. E depois, normalmente, o que acontece, eles fazem por setor, né? O setor da Renata lá, a Renata gerencia ali o setor, vai ver, tem 5, 6 funcionários, eu preciso, né, que a empresa, para não ter prejuízo, 3 sempre ali, então vão pegar 2, né, pode dar férias daqui a pouco em janeiro 2, em fevereiro mais 2, né? Em março mais 1. Eles vão organizar dessa forma para que realmente não haja prejuízo, né? Então, claro que muitas vezes para o empregado aquele período não vai ser, né, bom, mas é isso, né? Como eu já falei, assim, quem define realmente as férias é o empregador. Né? O que tem de exceção ali, né? O empregado maior de 50 ou o empregado até 18 anos tem que ser o maior de 50 tem que ser 30 dias corridos, não pode parcelar. Maior de 50. Tá? Não pode parcelar. E o menor de 18 anos tem que ser em período de férias escolares. E o estagiário? Tem alguma restrição? O estagiário, como é contrato, estudante, né? Estudante, normalmente, né? Nem sempre, né? Mas geralmente é. Daí vai ser no período escolar. De férias escolares, na verdade, né? Mas é obrigação? É obrigatório? Sim. Ser férias do período escolar? Tá. Que seja junto com as férias do período escolar, porque senão a pessoa vai estar, né? Em período de escola, né, e de férias não faz sentido, né? Pois é. E a gente falando em férias, é um momento de relaxar, um momento de aproveitar, nada melhor do que você conhecer aí o espaço da nossa querida patrocinadora, Suzana Freda, onde ela é uma massoterapeuta maravilhosa, onde vai proporcionar ali um cuidado, um carinho com o teu corpo através das massagens maravilhosas. Afinal de contas, férias todo mundo precisa, né? Nossa, final de ano, assim, essa época ainda pra dar uma relaxada. Antes do Natal, né? Ainda dá tempo antes do Natal. Antes de sair de férias, corre lá, faz a tua massagem,
te prepara pra você chegar com tudo ali nas férias, no Natal, no Ano Novo, assim, super revigorado. Não só massagem, né? Não só massagem. Pois é, a Suzana também cuida da limpeza da pele, ela faz peeling de diamantes, peeling ultrassônico, fototerapia, top face, ela faz todo um cuidado com o teu rosto, né, pra gente ficar assim, maravilhosa. Tem também nas massagens, as cirurgias, as drenagens pré e pós-operatório, para mulheres grávidas e também para massagens para idosos. Olha que diferencial. Eu achei fantástico porque é um nicho muito interessante. É verdade. Porque a gente não vê com tanta frequência uma especialista em massagem para idosos. E sem contar que a população está envelhecendo, então cada vez mais nós temos mais idosos. E é um nicho que também não estão olhando, né? Para esse nicho aí, realmente. Então, faz muito sentido. Então, você é idoso, você é idosa, quer se preparar agora para o Natal que está chegando pertinho, vai lá, conhece o espaço da Suzana Freda. Maravilhoso. Esteticista e massoterapeuta para você chegar no ano de 2025 super renovada ou renovado. Isso mesmo. E aproveitem e sigam a Suzana no Instagram, que é @SuzanaFreda. Isso aí. E falando sobre, né, Natal, Ano Novo, né, os bolinhos. As delícias da Lu Fleck, da Box B, né? A Lu é apaixonada por criar receitas que entregam excelência, amor e sabores únicos, né? Pães de mel, bolos, naked cakes, florentines e outras muitas delícias, né? Tudo feito com ingredientes de qualidade para entregar produtos com aquela riqueza de sabores. Então, né, ainda dá tempo, né, de encomendar essas delícias pro Ano Novo. Natal já não sei, né? Acho que já não tem mais, né? Tá bem concorrido. Mas pro Ano Novo. Então, né, siga ela no Instagram. É @boxb.bolos. Não deixe de aproveitar as delícias da Lu. Verdade. E, Karen, deixa eu te fazer uma pergunta que já havia acontecer também. E quando a gente falando na questão das férias, o funcionário adoece durante as férias, como é que fica essa questão? Adoece pois é, em que sentido? Ele pode adoecer. Porque não é acidente de trabalho. Não, é algo que um eventual, caso fortuito, força maior, algo inesperado que acontece. Uma doença normal, terminou as férias, se ele não tem condições de voltar, né? Tá. Daí ele vai apresentar um atestado. E vai entrar no INSS depois de 15 dias. Depois de 15 dias. Agora, se é alguma doença decorrente do trabalho, por exemplo, eu entrei de férias, mas eu já vinha ruim, né? Já vinha, né? E daí foi diagnosticado, né? Com alguma doença relacionada ao trabalho. Daí, da mesma forma, ele vai ficar afastado, né, se for o caso de ficar afastado, mas daí vai ter a garantia no emprego, né, vai ficar afastado 15 dias, depois vai Mas pro aí INSS. ele não entra de férias. Nesse caso, desculpa, devo ter pensei em uma coisa que tu falou, eu tava pensando em outra coisa. Se ele vai pra sair de férias, ele não sai de férias porque ele tá doente. Daí ele não vai entrar de férias. Não, daí não vai contabilizar aquele período como férias, né? Aí se tivesse que entrar, ele vai entrar no INSS, seguir as regras lá. Mas o período dele continua. Ele tem o período aquisitivo, né? Tem o direito às férias, vai tirar depois. Dependendo do tanto tempo que ele ficar no INSS, né? Ou vai receber depois, né, o pagamento em dobro, na verdade, se passar, né, do período, né? Para o gozo. Daí ele vai ter que receber em dobro. Muito bem. Porque mesmo tirando as férias pós o período, né? Tipo, o empregador não me pagou. Eu não gozei as férias dentro daquele 1 ano. Se eu tirar depois, tem que ser pago em dobro. Né? Não é porque, eu tô te dando o período de férias, mesmo atrasado, tem que ser pago em dobro. Né? Entendeu? Entendi. Mas tem aquela questão também, né? Que se ele fica mais de 6 meses, também ele perde direito às férias, né? No INSS. Sim. Aí ele perde. Como é que é? Se não ele sei ficar disso. afastado. Se ele, que nem eu dei o exemplo, ele vai entrar de férias. Tá. E aí ele acaba não entrando por motivo de saúde. Isso. E aí tem que se afastar, e aí vai entrar no auxílio-doença no INSS.
ficou mais de 6 meses no INSS, ele perde o direito quando às férias. ele retornar, ele perde o direito às férias. Não sabia disso. Aí ele não vai tirar férias. Aquele período não vai... Daquele período passado, ele não vai tirar. Aquisitivo que se fala, período aquisitivo. É o período aquisitivo. Outra pergunta aqui, ó. Se o empregado se machucar em alguma atividade física antes do período das férias e durante o período impossibilitado de trabalho. Se ele se machucar antes, aí ele não goza. Não, se ele se machucar antes, né? Aí não goza. E já estiver afastado, mesmo que estiver programada as férias para um determinado período, daí ele não vai tirar as férias. Não vai tirar. Não vai tirar. Não vai tirar. Muito bem. Eu não sabia dessa questão do INSS, achei bem interessante. Uma coisa que, quando a gente falou das férias coletivas, as férias coletivas não necessariamente vai ser da empresa inteira, né? Pode ser por setor. Pode ser determinado setor, naquele período, não tem o porquê tá funcionando, né? Então, a gente vai dar férias coletivas para só daquele setor. Só daquele setor, né? Os outros setores eu preciso que continuem funcionando na empresa. Então, daí eu não vou dar férias coletivas. Isso deve gerar ciúmes. Ciúmes. Sim. Porque, imagina, né? Até tinha uma pergunta aqui, se o empregador pode obrigar o empregado a tirar férias. No caso, sim, né? Sim. Tem que obrigar, né? E também quando as férias são... É determinado lá, o empregador chegam a um determinado... Chegam a estipular uma data para as férias. E quando essa data ela é frustrada, o empregador tem que chamar o empregado e falar, olha, não vai mais acontecer aquelas tuas férias naquele período. Como é que fica? Quando essa data combinada aí, ela é rompida. Isso acontece. Acontece da pessoa já tá com viagem marcada e tudo e ser chamado. E aí, como é que fica? E daí o empregado volta, né? Ele é obrigado a voltar? É aquilo, né? Aquilo. Se não volta, né? Tu quer saber o que é a lei ou o que acontece? Se não a vida volta, real. Né? Se não volta... Aí é conversa, a gente sabe que é conversa, bom senso, né? Mas acho que de uma forma geral costuma-se ter um bom diálogo. Depende, né? Já havia acontecido a pessoa ter que voltar a perder, né? Financeiramente ser prejudicado porque estava com tudo marcado e ter que voltar. Né? E acaba que, como já estava, né, o período ali, né, ficou o registro ficou ali e depois a pessoa acaba nem conseguindo tirar as férias, né? E, vamos lá, o empregado ele é informado. O empregado tem que ser comunicado 30 dias antes, no mínimo 30 dias antes do período de férias. 30 dias. No mínimo. Tá, então eu vou te fazer uma provocação agora, tá? O empregador foi lá e notificou daqui a 30 dias que vai tirar férias. Aquele empregado foi e firmou um contrato pra viajar com a família, num hotel, um pacote tudo de pago, viagens. já tudo fez. pago. Chega 10 dias antes, o empregador disse, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Vou precisar, tu vai ter que trabalhar. Você é o único que sabe se você tô nessa... Tu é o único que sabe, o teu colega lá que também sabe, não vai poder, enfim... Isso gera um prejuízo, claro, né? Que sim. Isso é passível de buscar uma reparação? Depois Mas sim. ele tem que voltar. Senão... Ele volta. E se ele não voltar, ele pode sofrer alguma imposição? Se ele não voltar, não. Na verdade, as férias já estavam combinadas, né? Na verdade, em tese, não poderia. Sim. Né? Mas a gente sabe que na prática, né? Nem sempre, né? Vai ser pelo certo, né? Então, barbaridade. Porque o que acontece, né? O que seria o correto numa situação dessas? O empregador vê com outra pessoa que esteja lá dentro. Mas só ele sabia. Não. Alguém, um superior dele, vai saber também das funções dele, né? Então, o certo seria ver com outra pessoa que soubesse, pelo menos um pouco da situação, que substituísse ele.
né, claro, naquele período. Porque não pode contar com uma pessoa só. A pessoa tem direito às férias, já programou as férias, já está documentado as férias, né? O aviso ali, tudo. Então, isso não poderia acontecer. Exato. Né? Não é o correto de acontecer. Se está programada as férias, a pessoa tem o direito de, naquele período, gozar as férias. Vocês já imaginaram o problemão que dá isso? Sim. Não é fácil. E acontece, isso acontece. Mas eu te perguntei, porque eu tive um cliente que uma vez me fez esse questionamento. Ele tinha feito um contrato de navio com a mulher e com a filha para comemorar 20 anos de casado. E o empregador... Gurias, 2 dias antes. Muito frustrante, nossa. Só que ele não voltou, né? Não voltou? Não voltou. E depois ele foi demitido. Claro, é isso que acontece, infelizmente. E aí ele entrou na justiça e buscou uma reparação. Claro. E ganhou. Claro. E ganhou uma indenização, porque o empregador... comentou lá na empresa, porque o fulano não quis voltar, ele é o único que sabe mexer nessa máquina. Era até uma empresa bem grande aqui da região metropolitana. Ele era o único que sabia, agora quando ele voltar, ele não vai continuar nessa empresa. O empregador ainda bocudo falou em alto e bom tom, assim, e aí ele levou os funcionários, ele levou colegas de testemunha e ganhou uma indenização por conta disso. Claro, óbvio. Karen, deixa eu te fazer uma pergunta. A reforma, então, trabalhista ocorreu em 2017, né? Já faz bastante tempo aí. Quantos anos? 7? 7 anos. E o que mudou em relação às férias, assim, que foi pior pro empregado, melhorou? O que trouxe, assim, de mais diferente nessa reforma, apesar de já ter passado 7 anos? Na verdade, a questão das férias foi realmente o parcelamento, né? Porque o que acontecia antes, só podia... ou tinha que ser 30 ou 20 e 10, né? É verdade. Então não podia, e acontecia já das empresas parcelarem. E daí tu pedia a indenização, né? Porque o parcelamento não poderia acontecer. Tu diz, ela parcela nos períodos e no valor. Na verdade, sim. No período e no valor, isso, né? Na verdade, eles pegavam os 30 dias, tu vai tirar 10, 10 e 10. Antes não podia. Tá. E agora, com a reforma, um período tem que ser no mínimo 14 dias, né? E daí depois os outros 2 pode... O período mínimo é 14 dias. E os outros 2, né? Mínimo 5 dias em cada. E posso fazer mais. Então, 3 parcelamentos. 3 parcelamentos. E os salários parcelados também. Que na verdade vai ser parcelado porque tu vai receber, por exemplo, se tu tirou 14 dias, tu vai receber sobre os 14 dias, né? Depois 10 dias, sobre os 10 dias. E se esse empregado tem pensão alimentícia, a empresa não é obrigada a pagar a integralidade sobre as férias, né? Vai pagar em cima daquilo que ele receber. Isso aí. Outra pergunta aqui, ó. Se machucar no futebol ou alguma outra atividade durante as férias, qual atitude ele deverá ter para comunicar à empresa? Esse se machucar no futebol. Férias, né? Tá de férias. Vou bater uma bolinha, uma pelada e machucou. Não, machucar de, por exemplo, quebrar alguma coisa, enfim, né? Aí quando tiver que voltar, não vai voltar. Não vai voltar. Vai dizer que entrou no INSS. Não vai voltar. O empregador vai adorar. Exato. Mas na verdade ele vai ainda poder entrar, né? No INSS. Dependendo do tempo ele vai levar um atestado, né, para a empresa dizendo que está impossibilitado de voltar, porque tá com uma perna quebrada, com um braço quebrado, que impossibilite o serviço, né? Porque se tu trabalha sentado, a perna quebrada não vai fazer diferença, sinto muito, vai trabalhar. Pois mas ele pode trabalhar? Mas não, tem que estar impossibilitado para o trabalho, né? Dependendo se a atividade é só intelectual, por exemplo, não precisa. Mas na prática isso não acontece. Não. Claro que não. A pessoa apresenta um atestado e não vai trabalhar, né? Deixa eu perguntar pra vocês. Aí ele vai ficar machucado nas férias dele no futebol. Depois. Deixa eu perguntar pra vocês duas. A pessoa que tem vínculo trabalhista, tá? Ele ficou doente. Ele não pode buscar direto o INSS
Ele tem que primeiro levar o atestado na empresa e gozar aqueles... Gozar não. E cumprir aqueles 40 dias na empresa para depois entrar em benefício. 15 dias. 40, 40, doutora! Eu entendi! Viajei. Ele é obrigado a passar por aqueles 15 dias. Sim. Tá, então vamos lá. O cara tirou férias... 40 dias. A pessoa tirou férias, tirou 20 dias. E nos primeiros 10 dias se machucou. Tá? Se machucou. Ele termina de gozar as férias. Sim. E aí ele leva o atestado. Isso. Cumpre aqueles 14 dias e depois entra no INSS. 15 dias ele cumpre. 15. Ai, eu tô viajando hoje, né? E no 16º ele tem que ser de férias, encaminhado pro... Mas aí, nesse caso, se ele já tá, no exemplo que a Renata deu, se ele já tá há 15 dias de férias, tá? Vai tirar 14 dias. Ele se machucou nos 10 últimos dias antes de retornar. Quando ele retorna, começa a contar os 14? Eu entendo que sim, porque é quando a empresa vai ser comunicada, né, da lesão dele, que ele não vai poder trabalhar, porque ali ele tá de férias. Entendi. Né? E aí, depois, então, que ele vai encaminhar. Porque deve acontecer muito, né, gurias? De machucar e... Principalmente férias, né? As pessoas meio que relaxam, assim, né? Eu já tive clientes que se machucaram nas férias e não puderam voltar, e aí depois foram para INSS. Já tive alguns casos, assim, que emendou, assim, sabe? Aí parece emenda. Que, na verdade, para não voltar ao trabalho, tem que ser realmente uma lesão, né? Com certeza. Séria, né? Porque senão... Até porque vai passar por perícia. Exato, exatamente. Bem. Vamos ver. Que mais tu acha que é importante, Karen, para esse período comentar sobre as férias? Deixar bem claro, né, na verdade, porque muita gente acha, né, que o empregador tem que dar as férias, né, no período de verão, né, no período que ele quer, no período de verão, né, só que não, né, o empregador, ele pode determinar as férias lá no meio do ano, né, ou em setembro, ou em abril, né. Ele pode determinar as férias no melhor momento para a empresa, tá? Mas eu preciso que seja lá no verão porque meu filho, né, vai estar comigo. Bom, então tenta negociar pelo menos alguns dias com o empregador, né? Eu não consigo te dar os 30 dias, mas consigo te dar 10, tá? Então, para mim serve os 10, 5, tá? Para mim serve os 5, porque pelo menos eu consigo ficar com meu filho, né, 5 dias, né? Corridos. E a questão das férias coletivas, porque tem empresas que não tem como fugir das férias coletivas, né? Então tem empresas que não tem como fugir, assim como tem empresas que não vão ter como dar nenhum dia no período de verão. Então, isso aí vai acontecer, não adianta, tem assim, empresas que não vão conseguir parar nem em dezembro, nem em janeiro e fevereiro. Nem em fevereiro. Tem atividades que são atividades que, pelo contrário, aumenta né, o volume, a demanda nesse período de verão. Então, empresas de festas, empresas de bebidas, né, até do ramo da alimentação no geral, também, né, aumenta. Né? Então, principalmente dezembro, né? Sim. Veio uma pergunta aqui, mas eu acho que a gente já respondeu. Me corrija. Descobrir câncer ou alguma outra doença e a pessoa precisa se afastar para tratamento. A empresa, a pessoa precisa se afastar para tratamento. A empresa dá férias primeiro? Aquilo que a gente conversou, né? Se a pessoa já está doente... Se descobriu a doença, ela vai entrar em benefício. E se sabe que eu já vi casos de pessoas que descobriram uma doença grave, assim, e a empresa antecipou as férias. Antecipou as férias pra... Mas também daqui a pouco a pessoa até pede, né? Não, exato. Eu ia complementar que a empresa pode, né, antecipar as férias, e daí, depois daí acaba entrando encaminhando para o INSS, enfim. Às vezes não é um tratamento longo, daqui a pouco a pessoa precisa de um período curto e pode acordar com a empresa a antecipação das férias. Acontece muito
É que, na verdade, eu ia dizer assim, acontece, que eu já vi acontecer, mas na verdade não deveria acontecer. Por exemplo, quando é alguma cirurgia. Isso, alguma exatamente. cirurgia. Então eu te dou as férias já agora, tu faz tua cirurgia no período de férias. Só que se é realmente uma cirurgia que é uma doença, né, grave, não tem que ser no período de férias, né? Tu pode fazer em qualquer momento, né? Mas já vi acontecer assim, não, então antecipa as férias, tu faz no teu período de férias, ou o próprio empregado, né, com medo de perder o emprego. Exatamente. Negocia, tu me dá as férias porque eu preciso fazer a cirurgia tal, né? Eu acho que tudo é o bom senso na medida do possível, né? A conversa, o diálogo, que as coisas se resolvem, né? É isso aí. Bom, então assim, férias é um direito do empregado, é o empregador que determina. Que mais tu pode fazer links, Karen, para que as pessoas fixem cada coisa sobre as férias? É direito do empregado. O empregado, depois de cada ano de trabalho, vai ter direito a um período de férias de 30 dias, tá? Fechou 12 meses, eu tenho mais aqueles 12 meses subsequentes para gozar as férias, não precisa ser imediatamente, né, ao fechamento dos 12 meses, tem aquele, se não goza, tem direito a receber em dobro, né, o empregador tem o direito de determinar o período, mas, como a gente conversou aqui, tudo tem bom senso, né, Sim. A gente pode tentar negociar com o empregador o período, nem que seja, hoje se pode parcelar as férias em 3 períodos, então nem que seja, né, um número menor de dias de férias, né, ter em mente sempre que o valor das férias, o que vai acrescentar é 1/3 e que tu recebe o valor do mês antecipado, então quando tu volta, tu não vai ter, né, o teu salário ali, porque, né, tu já recebeu antecipado, né, que isso dá muito nó na cabeça das pessoas, né. As férias coletivas também, o empregador pode impor sim, né, o período das férias coletivas. Cuidar com as faltas, né, injustificadas, tá? O que são as faltas injustificadas? Que tu não leva um comprovante para o teu empregador, seja, né, um atestado, ou seja, um atestado teu, ou um atestado do médico do teu filho que tu foi acompanhar, né? Ou férias, as faltas justificadas, vamos lá, então, ao contrário, que é quando, né, falece alguém, tu tem direito ali, né, a falta justificada, tu tá acompanhando alguém num hospital ou em algum médico, alguém da tua família, né, então tudo isso tu pode justificar, né, então outra falta que na verdade nem é falta, né, é a folga que tu recebe se tu trabalha nas eleições, tu tem direito a faltar 2 dias, né, tu tem direito. Isso também é justificado. Isso tudo é falta, é justificado, né? Tá. Então, cuidar, né? O número de faltas pra, né? Mas eu precisei hoje faltar, às vezes acontece, tô com minha filha doente, só gripada, né? Mas é pequena, preciso ficar com ela em casa, não vou levar em médico, né? Daí é injustificada. Sim. Deixa eu aproveitar de falar sobre isso, não é o tema, né? Mas eu acho que é importante. Se um filho tá doente, tu tem que acompanhar, né? Isso é abonado pela empresa? Porque tu não vai ter um atestado teu, tu vai ter um atestado do teu filho. Sim, tem que... justificado. Isso é justificado. É justificado. E tem algum período que a pessoa pode ficar afastada para cuidar do filho? Daí isso vai depender de cada convenção coletiva, né? Cada convenção coletiva. Porque tem direito, mas depende o número de dias no ano, porque tem um número máximo no ano, tá? 2, 3 dias, enfim, né? A gente sabe que às vezes ultrapassa. Mas depende da convenção coletiva. Legal. Muito bom, né? Viu só, gente? Conhecimento liberta sempre. Por isso é importante conversar com um advogado especialista aí, doutora Karen, que trouxe assim hoje um assunto super importante sobre férias.
que a gente precisa saber, né? Não, e muitas coisas, até porque a gente sempre ouve muito falar, né? Que o empregador, ele tem o braço maior, é mais forte na relação de emprego, né? E é importante que tanto o empregado como o empregador, eles entendam os seus direitos. Exato. Né? Quando a gente fala que o conhecimento liberta para todos, né? Exatamente. Liberta para todos. Eu, por exemplo, teve coisas aí que eu não sabia, né? Eu não sabia que, enfim, que, por exemplo, férias. Eu não sabia que era o empregador que determinava. Sim. Eu achei que pudesse ter uma... Não, né? pode, né? Claro, mas o que vai valer vai ser o empregador. Né? Sim, se não tiver um consenso, o empregador vai determinar o período de férias. Eu também não sabia, da minha cabeça, férias coletivas não deduzia do período de férias do empregado. Pra mim, eu imaginava, é uma coisa da empresa, a empresa vai ter que parar, então não deduz, né? Que isso eu acho que é injusto. Acho, pronto, falei. Ai, doutora Renata, sempre. Eu sempre trazendo as polêmicas, né? Sempre trazendo polêmica, sempre. Verdade. Mas eu não acho. Não é. Então tá, né? Final de ano chegando, o clima tá pesado por aí, não tá? Sei que você tá exausto, porque afinal de contas hoje estamos quase ali chegando o Natal. E você tá precisando do quê? Você tá precisando relaxar. E pra relaxar, nada melhor do que a nossa querida Suzana Freda, esteticista e massoterapeuta, porque a Suzana, ela com as massagens dela, ela vai poder te trazer enormes benefícios. Então ela tem massagem de facial, a massagem, avaliação facial, massagem estética, né? Estética e drenagem pré e pós-operatória, que é bem importante, né? Quem faz cirurgia e precisa fazer aquela drenagem depois é bem importante. E a massagem para quem? Para os idosos. Eu achei o máximo. Eu achei o máximo. E para gravidinhas também, né? É muito importante. Como é bom, né? Não, e sem cuidado pro corpo e pro rosto também, né? Sim, é verdade. A Suzana, ela trabalha, ela tem essa força poderosa aí, né? E traz pra gente uma energia incrível através do seu trabalho, através das suas mãos. Então, conheça a Suzana Freda, sigam no Instagram e aproveite esse final de ano para relaxar conhecendo as massagens maravilhosas dela. Ainda dá tempo de marcar massagem antes do Natal. Estamos aí há 2 dias, né? Amanhã já é véspera de Natal, mas dá tempo. Liga pra Suzana, que a Suzana te encaixa. E para encerrar, né, com as delícias da Box B, né, pensou em bolo, não sabe ainda, né, o que encomendar para o Ano Novo, peça para a Lu, né, ela tem uns bolinhos pequenos que ela faz, então assim, não sei, tô em dúvida, né, em alguns sabores, peça para a Lu os bolinhos pequenos e encomende, não vai se arrepender. São bolos maravilhosos, especiais, né, com produtos de altíssima qualidade e, além de tudo, muito saborosos, né? E a Lu também trabalha, né, Karen, com produtos, com bolos, com lactose, né? Ela faz, sempre quando eu encomendo, né? Mas ela já usa, né? Muito farinhas de amêndoas. Então, assim, quem tem alergia, conversa com ela também, porque ela faz bolos especiais. Pra mim, ela sempre faz, né? Sem leite, sem glúten, né? Então, né? Falem com a Lu, que também ela faz bolos especiais. Sempre dá um jeitinho, né? Dá. E se quiserem uma dica, o bolo de bergamota. Mas nessa época acho que não tem, fã. Né? Não tem bergamota. É verdade. Eu amo demais. Mas daí tem o de laranja, que também é maravilhoso. Que também é maravilhoso. E aquele de creme cheese. O de creme cheese não tem bolo ruim da Lu. Não tem. É uma delícia. Exatamente. Muito bem. Então, esse foi mais um episódio do nosso Advocast delas. Nos sigam no Instagram, no Spotify. Aqui neste canal, se inscrevam, convidem. Agora vocês estão de férias, aproveitem para escutar os episódios lá no Spotify. Aproveita, vai dar uma caminhada na praia.
Aproveita, né, Sim, gente? põe um fonezinho, vai escutando a Advocast delas. E divulga pros teus amigos, pros teus conhecidos, divulga pro pessoal da praia que se encontra uma vez no ano, né? Porque aqui tem muita informação de valor que você precisa saber. É verdade. E vocês... informação que não pode ficar parada, gente. Tem que rodar. Então, né, divulguem. Porque o conhecimento liberta. Tá cada vez mais claro isso, né? Exatamente. Eu sou Renata Mota, o meu Instagram é @RenataMotaADV. Eu sou Karen Caran, meu Instagram é @caran.advocacia. Eu sou Claudene Silva, advogada previdenciarista, e o meu Instagram é @claudenes.silva. E semana que vem? Antes da semana que vem, a gente precisa desejar um Feliz Natal para todos. Que seja de alegria. Isso, de muito amor junto com a família. Paz no coração. Exato. Né? Que o Papai Noel chegue aí aos seus lares com muita alegria, com muita saúde. E que a gente nunca esqueça, né? O real sentido do Natal. Do Natal, né? Exatamente. Que não é... Eu sempre digo assim, é muito mais importante a gente estar presente do que dar o presente. Exatamente. Né? É isso que importa. É verdade. Então tá, e semana que vem o que vai falar? Semana que vem, se tu não deu entrada com teu pedido de guarda, alimentos e visitas, calma. Ainda tá relaxa. Relaxa. Eu vou te dar uma opção de regularizar alguma coisa agora para as férias. Então, fica ligado que a gente vai falar sobre o plano de parentalidade. Muito bom, muito bom. Então tá, né, pessoal? Até semana que vem. Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau, tchau.